Nossa história começa no continente do anti-Islã, onde o Lorde Demônio está travando uma guerra pelos direitos dos demônios. A raça demoníaca há muito é perseguida por sua existência e agora eles se revoltam contra ela. A guerra contra os humanos é liderada pelo Lorde Demônio e seus 4 generais, um dragão, Elect Lucifer, Alcil e Malacota. A guerra contra os humanos continua, mas os humanos não vão apenas aceitar isso. Eles se levantam com seus heróis e espadas sagradas para lutar contra os demônios e destruir os exércitos insurgentes ao seu redor. Eles então seguem para a ilha central para sitiar o palácio dos 4 generais do Lorde Demônio. Alcil é o único invicto e pretende mantê-lo assim, mesmo que esteja sendo atacado pelos heróis. Enquanto isso, o Lorde Demônio está lutando contra um bando de heróis poderosos dentro do palácio, e seus ataques de tag team provam ser demais para ele lidar sozinho. Ele é congelado no lugar por seu feitiço e cortado pelo herói Alcil, que se teletransporta para a sala e resgata o Lorde Demônio. Enquanto eles se reagrupam e traçam estratégias, eles percebem que não podem vencer o exército de heróis, então o único curso de ação possível é recuar no momento. O Lorde Demônio concebe um plano e abre um portal para outro mundo antes de pular através dele com Alcil, jurando retornar para assumir o controle da anti-ilha. Eles acordam em um beco barulhento da cidade e se perguntam onde acabaram, mas então percebem que perderam completamente suas formas demoníacas. A visão de 2 homens estranhamente vestidos gritando em uma língua estrangeira atrai a atenção da polícia, mas a polícia pensa que são cosplayers estrangeiros perdidos. Alcil não gosta de como o policial humano se dirige a ele e se prepara para lançar uma explosão explosiva sobre eles, mas nada acontece, e ele apenas parece um adolescente nervoso. O Lorde Demônio é colocado em uma sala de interrogatório com um policial para coletar informações sobre ele, mas ele vira o jogo contra o policial e o hipnotiza para coletar informações sobre o Japão. Mais tarde, ele encontra Alcil em outra sala de interrogatório e hipnotiza o outro policial também. Eles discutem o que sabem por enquanto. Eles estão atualmente em Tóquio em um planeta chamado Terra, e a Terra não tem nenhuma presença mágica real, o que explica por que eles perderam suas formas demoníacas. No entanto, como o conceito de magia ainda existe, certamente haverá uma maneira de reabastecer sua magia. Mas até então, eles devem seguir as regras deste mundo. Eles devem fazer a coisa mais difícil que se possa imaginar, viver como adultos. Primeiro, eles se fazem passar por funcionários do governo para adquirir carteiras de identidade e depois vão ao banco para abrir uma conta bancária. Em seguida, eles devem encontrar uma casa para alugar, então vão a uma imobiliária. Eles chegam à única casa que pode ser alugada para estrangeiros estranhos com origens incertas e ficam um pouco desapontados com o apartamento de um cômodo. Mas isso é tudo que eles podem pagar. O Lorde Demônio diz a Alcil para suportar seu declínio por enquanto até que eles possam recuperar seu poder. Mas, de repente, o Lorde Demônio fica inconsciente e deve ser levado ao hospital. Acontece que ele ainda precisa comer para sobreviver no corpo humano. Mas uma grave realidade foi impressa no Lorde Demônio: ele deve conseguir um emprego. Eles preenchem formulários de emprego e seus nomes agora são Malo Sadeu e Ashi Ashiro. Algum tempo se passou e Malo e Ashi se acostumaram com a terra e a economia. No entanto, eles estão ficando sem dinheiro e tudo o que resta na geladeira são 2 pepinos murchos e um pouco de geleia. Mal afirma que eles podem viver apenas com as sobras que ele recebe do trabalho, mas Ashi é contra comer tanto fast food e faz um longo discurso sobre os riscos à saúde envolvidos. Malo não quer ouvir isso e decide ir trabalhar de bicicleta para evitar a palestra de Ashi. No caminho para o trabalho, começa a chover, e ele percebe uma garota que foi pega pela chuva, então ele dá a ela seu guarda-chuva porque ele trabalha nas proximidades. Mal começa a trabalhar e faz seu trabalho muito bem. Ele é um trabalhador de fast food, mas sabe prestar atenção às necessidades dos clientes e oferecer um serviço excelente. Mais tarde, na sala de descanso, Mal tenta confortar sua colega Shio. Ela estragou tudo e jogou batatas fritas em todos os lugares novamente, e ela se sente péssima por isso. Mas logo o intervalo acaba e a correria do almoço começa. Mas então, a fritadeira quebra e Mal se preocupa se ele será culpado por isso. Ele tenta usar magia para consertá-lo, mas depois decide contra isso, considerando que não tem muita magia sobrando. E apesar disso, acaba conseguindo uma promoção mesmo assim. No caminho de volta do trabalho, ele encontra a garota a quem deu seu guarda-chuva naquela manhã. Ela o está perseguindo, ciente de que ele tentou usar magia antes, e o chama de Lorde Demônio. A garota é a heroína Emília, que o seguiu pelo portal e entrou no mundo humano. No entanto, ela também não pode usar sua magia, então ela recorre ao uso de uma faca de manteiga para matar Mal. Mas ela é parada pela polícia e levada para a delegacia com Mal, e por algum motivo, apesar de apontar uma faca para alguém, ela não é presa. O policial acha que Amélia é apenas a ex-namorada psicótica estereotipada que está brava com o rompimento, então ele os deixa em paz. Amélia decide deixar para lá por hoje, mas ela sabe onde Mal mora, então ele não ficará seguro por muito tempo. Na calada da noite, ela poderia estar aqui assistindo, como uma namorada yandere. Ela sai e, no dia seguinte, a vemos em um call center como representante de atendimento ao cliente. Seu colega de trabalho pergunta se ela quer sair depois do trabalho, mas ela tem coisas melhores para fazer, como perseguir Mal. Ela aparece na porta dele mais tarde e exige que a deixem entrar para que ela possa matá-lo.
Eles não a deixam entrar e discutem sobre o que fazer com ela enquanto ela implora para entrar. Eles chegam à conclusão de que, se ela não pode usar sua espada sagrada, provavelmente venceria uma luta se ela tentou qualquer coisa, pois são 2 contra 1. Então eles a deixaram entrar. Ela não pode machucá-los, então ela tenta ferir seu orgulho insultando sua situação de vida e comida. Mas Mal já sabe que eles são pobres, então seu orgulho não pode ser ferido tão facilmente. Mal pergunta por que ela veio para a Terra sozinha e ela revela que outra pessoa deveria vir com ela, mas ela foi a única que conseguiu passar pelo portal. Mesmo que Malo não pareça ser uma grande ameaça agora, ela ainda pretende matá-lo eventualmente. Mas, por enquanto, ela o deixará em paz. E como ela tem que trabalhar amanhã, ela recusa o convite de seu colega de trabalho para perseguir Mal um pouco mais. Mas ela acaba vendo-o fazer compras e ir a um banho público. Agora ela se sente como uma perseguidora normal enquanto os ouve discutindo sobre comer pepinos e mel. No dia seguinte, ela aparece no local de trabalho de Mal e pede para encontrá-lo depois do trabalho. Mas Xiao vê isso e fica com ciúmes porque Amélia é muito bonita. Depois do trabalho, Mal encontra Amélia em um beco, e ela tenta convencê-lo a desistir da ilha vazia como um todo. Seria melhor se ele vivesse no Japão para sempre. No entanto, Mal ainda pretende retornar à ilha vazia para assumi-la. Mas a conversa é interrompida por um atirador atirando neles e, para um atirador, essa pessoa tem uma pontaria muito ruim. Mal e Amélia desviam de todos os tiros e correm para se proteger. Agora que eles estão finalmente seguros, Mal planeja voltar para casa. Mas ele é parado por Amélia, que deseja ficar na casa dele porque perdeu a carteira e não pode voltar para casa. Ele concorda em deixá-la passar a noite e até lhe empresta algum dinheiro para pegar o trem para casa pela manhã. Na manhã seguinte, Amélia sai e volta para sua casa, onde houve a notícia do ataque que sofreram ontem. A polícia sabe que houve um tiroteio e encontrou a bicicleta de Mal, mas não sabe quem foi o atirador. Ao mesmo tempo, a mãe de Xiao vê o mesmo relatório, mas Xiao está mais interessada no encontro que ela planejou com Mal mais tarde. Mais tarde, Amélia está no trabalho quando recebe uma ligação de um homem suspeito. Ele parece ter muitas informações sobre ela e até sabe sobre o Anti-Isla e Mal. O homem diz a ela que o Anti-Isla quer a destruição dela e de Mal, mas ela não acredita. Ela encerra a ligação e explica para seu colega de trabalho como um estranho aleatório. No intervalo, ela quer ir almoçar quando é chamada pela polícia para comparecer à delegacia. A polícia identifica o dono da bicicleta do tiroteiro como Mal, então eles ligaram para Amélia porque ela também estava envolvida. Ela está com raiva por ter sido chamada para atestar o Lorde Demônio, mas Mal não tinha mais ninguém para quem pudesse ligar, embora na verdade houvesse outras pessoas para quem ele poderia ter ligado, mas Amélia parecia a mais adequada. Ela avisa Mal sobre o chamador suspeito de antes e como ele provavelmente será o alvo novamente. Mal está preocupado com isso, mas não tem tempo para fazer nada, pois precisa encontrar Xiao. Eisha pergunta a hora e o local e leva Mal para comprar roupas adequadas. Mal acha que é apenas uma reunião normal, então não adianta comprar roupas novas para isso. Mas Eisha explica que as meninas na idade de Xiao nunca pedem para se encontrar com ninguém, exceto pessoas em quem confiam muito. Mal se encontra com Xiao, e ela está deslumbrante com seu novo corte de cabelo. Eles decidem ir a um café para o encontro. Ela não se detém e pede para dar as mãos a Mal, e ele obedece. Eisha os está seguindo quando Amélia se aproxima e o vê agindo de forma suspeita. Ele tenta esconder de Amélia, mas ela vê Mal conversando com Xiao, e acho que ela pensa que eles vão sacrificá-la ou algo assim porque ela fica muito brava e exige saber o que eles estão planejando. Alcio explica tudo e Amélia se acalma, mas ela ainda não entende o que vê em Mal. Mas é claro que ela está apaixonada por Mal. Xiao diz a Mal a voz de S, e essa voz estava falando sobre um grande terremoto que iria acontecer em breve. Para qualquer pessoa normal, isso soaria como uma conversa maluca de adolescente, mas Mal analisa os eventos e percebe que os terremotos devem estar vindo de alguém usando magia para se comunicar entre os mundos. Ao chegar a essa conclusão, ele vê Amélia atravessando o café e engasga com o café. Ele tenta disfarçar e Xiao tenta criar coragem para confessar seus sentimentos a ele. Mas quando ela está prestes a confessar, Amélia a interrompe e diz que Mal só vai trazer seu infortúnio. Ela não vai tolerar alguém insultando seu homem. Ela acha que Amélia deve ser uma ex-ciumenta e diz a ela para deixá-lo em paz. Mas então ocorre o terremoto e o café desaba, prendendo Xiao e Amélia sob alguns escombros. Xiao pergunta a Amélia mais uma vez o que ela pensa de Mal, mas é uma história muito longa e Amélia não consegue explicar. Então ela a coloca para dormir em Xiao. Mal sai de trás de alguns escombros com sua forma demoníaca de alguma forma restaurada. Com o retorno da magia, Amélia fica preocupada e pensa em matar Mal aqui e agora para evitar outra guerra. Mas Mal está preocupado em salvar as pessoas aqui, e Amélia relembra o tempo que passou com o pai na fazenda. Eles viviam em paz e harmonia, mas tudo isso mudou quando o exército demoníaco atacou. Devido à gravidade da situação, ela foi levada pela Santa Igreja para se tornar uma heroína para defender a nação. E logo depois, sua vila foi destruída pelo exército demoníaco liderado por Lúcifer. Daquele dia em diante, ela jurou derrotar o Lorde Demônio a qualquer custo. Ela foi tirada de seus pensamentos por Mal, que a pegou sonhando acordada.
Com seu retorno à sua forma normal e o poder que ganhou, ele estava vindo para verificar Amy e Shio. Mas então um policial os nota e reconhece Shio como filha de um dos inspetores. Mal decide ir embora porque, embora eles não tenham feito nada de errado, Shio não quer que seu pai saiba sobre o encontro deles. Mal e Amélia discutem o que aconteceu e concluem que deve ter sido um ataque. Eles foram encontrados por eles e um ataque foi lançado, mas eles recuaram assim que o viram. Enquanto Mal recuperou um pouco de seu poder, a conversa é interrompida quando a colega de trabalho de Amélia aparece e a arrasta para seu apartamento. Mal e Al-Sil são parados pela polícia, que os alerta sobre uma série de assaltos ocorridos recentemente. No dia seguinte, Amélia aparece na casa de Mal, e ele está razoavelmente cauteloso com sua chegada repentina. Mas quando ela diz a ele que só quer devolver os 1000 ienes que pegou emprestado, ele baixa a guarda rapidamente. Agora que ela fez o que veio fazer, ela vai embora. Mas quando ela está descendo as escadas, ela cai de cara no chão. Mal manda Al-Sil comprar alguns curativos para remendá-la e ele tenta desinfetar seus ferimentos. Mas ela quer fazer isso sozinha. Quando ele expressa sua preocupação por ela, ela começa a gritar sobre como ele não está mais agindo mal. Ele tem um emprego onde eles o amam, não cometeu um único crime, até conseguiu que uma garota do ensino médio se apaixonasse por ele, o que tecnicamente ainda é legal. Se ele era capaz de agir assim, onde estava quando ele estava no Anti-Isla? Seu pai morreu por causa de seu exército, e tudo o que ela tinha foi tirado dela por causa dele. Ele tenta se desculpar, mas realisticamente, o que um pedido de desculpas vai fazer? Shiro interrompe a discussão e mais uma vez pensa que eles estão namorando e foge com o coração partido. O gerente do prédio aparece depois disso e diz a eles para cuidarem de Shio, já que a envolveram em todo esse negócio de mágica. Enquanto 2 outros heróis são vistos viajando para o Japão. Shio esbarra em um garoto emo, mas ele está agindo de maneira mais assustadora do que um garoto emo normalmente agiria. Acontece que ele é quem tem como alvo Mal, o demônio general Lúcifer. Mal e Amélia estão encarando Lúcifer, enquanto os outros 2 heróis que estão vindo para ajudar precisam parar, pois um deles está com enjoo. Lúcifer revela que seu parceiro no crime é Orba, o padre que deveria acompanhar Amélia à Terra. Amélia fica pasma. Como seu amigo de confiança pode traí-la tão facilmente? Orba tenta dar uma explicação grandiosa, mas pura e simplesmente, ele quer se livrar de Amélia porque tinha ciúmes dela. Orba está com raiva por ter sido cortado e faz Lúcifer explodir Eishia no peito com seu último suspiro. Eishia diz a Mal para se lembrar de usar o código de desconto para economizar dinheiro no supermercado. Depois disso, Lúcifer desce uma enxurrada de rajadas sobre eles, e eles não podem fazer nada além de fugir. Amélia se pergunta por que Lúcifer tem tanto poder para começar, e Mal explica que Lúcifer se alimenta de emoções negativas para ganhar seu poder. Portanto, toda a destruição que ele vem causando só o torna mais forte. Lúcifer os alcança e pergunta a Mal por que ele não tentou jogar o mundo no caos. Se ele soubesse que recuperaria seu poder se o fizesse, Mal explica que não quer causar problemas em um mundo que o tratou tão bem. Ele gosta bastante da Terra e fará de tudo para protegê-la. Mas, por enquanto, tudo o que ele pode fazer é fugir dele. Mas sua fuga é interrompida quando Orba puxa a Glock. Mas Mal ainda tinha poder suficiente para se teletransportar para uma ponte lotada. Lúcifer o segue e abre um buraco no peito de Mal. E com Mal morto, ele agora pode fazer chover destruição sobre eles e fazer com que a ponte caia. Mas Mal consome o medo e o desespero das pessoas ao seu redor para recuperar seu poder e evitar que a ponte caia sobre eles. Amélia aproveita para se transformar e ir atrás de Lúcifer, travando uma batalha no céu com ele. Ela consegue lidar com ele, mas é jogada para longe por uma pena explodindo, da qual ela tem que ser salva por Al-Sil, que recuperou seu poder há um tempo enquanto foi para casa buscar sua roupa. Enquanto tudo isso acontecia, Mal estava parado no chão, segurando a ponte enquanto Shio olhava incrédula. Ele não tem como explicar o que aconteceu com Shio, então não se incomoda. Enquanto Al-Sil e Amélia lutam contra Orba e Lúcifer, Mal finalmente derruba a ponte e pode se juntar à luta agora. Com um único golpe, Orba é lançado contra uma parede e, em um piscar de olhos, aparece diante de Lúcifer e o acerta com um soco de punição. Alguns podem chamar isso de exagero, mas eu chamo de merecido. Esses outros heróis finalmente chegam e ficam chocados ao descobrir que o Lorde Demônio se comporta de forma inofensiva. Embora Mal tenha recuperado seu poder, ele ainda está mais interessado em trabalhar do que em conquistar o Anti-Isla. Ele reconstrói tudo o que foi destruído na luta. Akira conta a Emília sobre a igreja. Tudo voltou ao normal por enquanto. Mal e Eishia vão comer fora para comemorar a promoção de Milo, e parece que levaram Lúcifer. Apesar de tudo o que fez, ele é encarregado de coletar informações sobre Magic e dominar os caminhos da internet. Ele prova sua habilidade ligando para Amélia em seu local de trabalho, algo que não a deixa muito feliz. Ela vai ao local de trabalho de Milo para contar a ele sobre isso, mas Mal afirma que foi Lúcifer quem fez isso, não ele. Ele teve que levar Lúcifer e, como não pode retornar exatamente ao NT-Isla com sua magia atual, deu a ele o nome de Shihara e o deixou morar no quarto deles. M, porém, tem o poder de voltar quando quiser, mas opta por permanecer na Terra para vigiar Mal. Maya volta para casa e vê Shihara desmaiada no chão e Eishia vomitando no banheiro.
Tiraram uma foto da senhoria de biquíni e acabaram assim, da mesma forma que eu quando olho o preço da gasolina. Então Mario faz a coisa certa e ignora a imagem. Em vez disso, ele muda de assunto para a identificação de áreas mágicas, e Chihara tem algo que pode estar relacionado: a sala de aula proibida. Os diretores da escola precisam investigar, mas como dois irmãos, eles não podem simplesmente entrar e começar a vasculhar as salas de aula. Mas então eles percebem Shio acenado para eles e percebem que isso é para a escola. Mais tarde, no trabalho, ele pergunta a Shio sobre o mistério, e parece que algo estranho está acontecendo ali. Então, mais tarde naquela noite, eles entram na escola para descobrir mais. Os rumores dizem que um aluno desapareceu naquela sala de aula e, às vezes, uma silhueta demoníaca pode ser vista na janela. Ela sempre parece estar gostando demais disso, mas fica feliz em passar um tempo com Milo. Eles ouvem passos pelo corredor, e descobre-se que Amélia os seguiu até a escola e os persegue para detê-los, mas ela acaba destruindo um modelo anatômico com sua espada. Tudo isso é visto por uma mulher misteriosa no prédio em frente a eles. Eles entram na sala de aula proibido e descobrem que foram enganados. Foi aqui que Chihara entrou no Japão, essa é a única razão pela qual existe algo mágico naquele lugar, e Chihara apenas os enviou para lá para pegar seu jogo. Bem, isso foi uma grande perda de tempo. Na noite seguinte, uma garota se muda para o quarto ao lado do de Milo, mas tropeça na escada e cai. A nova vizinha oferece a eles uma caixa de macarrão de presente, já que ela é do tipo tradicional. Ela espera ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Enquanto isso, Amélia também recebe um pacote de seu amigo herói. É uma caixa de bebidas especiais que ajudarão a restaurar seu poder sagrado se ela beber, mas ela deve tomar cuidado para não tomar uma overdose para não acabar morta. Amélia ainda continua perseguindo mesmo sob o sol quente do verão, e ela finalmente percebe que Mal não estava fazendo nada que valesse a pena assistir, ele estava apenas vivendo uma vida normal. Então ela está apenas agindo como uma velha perseguidora normal, mas então ela percebe o novo vizinho dando aulas de tarefas domésticas para Chihara e fica curiosa. Então ela escuta a conversa, mas quando Suzuna abre a porta, ela tem que fugir, e então aquelas escadas atacam novamente. Amélia cai da escada, mas felizmente é pega por Milo. Ela derruba Milo e é derrubada no processo. Eles entram para discutir o que aconteceu e esclarecem os mal-entendidos, mas Amélia parece pensar que Suzuno também está apaixonada por Milo, então ela tenta avisá-la, mas parece que a mensagem não está chegando. Ela oferece sua ajuda se algo acontecer e se despede, mas não antes de cair da escada novamente. No dia seguinte, Milo ganhou uma lancheira de Suzuno e está prestes a comer no intervalo quando Shio pergunta onde ele conseguiu. Assim que ele menciona que há outra garota morando perto dele, ela fica histérica e exige ver o conteúdo. Entre em sua consternação, seus medos são confirmados. Tem um coração nele. Naquela mesma noite, Amélia está voltando de uma mercearia quando um homem com uma máscara de esqui corre até ela e a ataca do nada. Ela puxa sua espada e retalha, mas esse cara tem algum tipo de olho mágico que a impede de usar sua magia corretamente. Ela é derrotada, mas o balconista da mercearia chega e a salva com algumas laranjas. Depois de tudo o que aconteceu, Shio liga para Amélia com notícias mais urgentes. Maya recebeu uma lancheira com um coração. Shiga não tolerará tal invasão de seu homem. Ela está preparada para uma guerra de comida. Ela fez sua própria lancheira para Milo e tem Amélia lá para apoio moral. Mas todo o apoio do mundo não poderia preparar Shio para o que ela viu quando abriu a porta. Suzuno tem o primeiro nome de Mal. Shiga obviamente está com ciúmes porque Suzuna estava cozinhando para Milo, mas ela não pode negar que Suzuno é ótima nisso. Todos eles se sentam para comer e relaxar. Elogios a Suzuno por cozinhar toda essa comida, mas na verdade, durante as compras, Suzuno comprou um depósito cheio de comida, e ela não pode comer tudo. A comida iria estragar, então ela está compartilhando. Ela gostaria de conseguir um emprego para cobrir suas outras despesas, então Mal lhe oferece um emprego no McDonald's, e Suzuno diz que vai pensar nisso. Mas antes disso, eles precisam resolver a situação do guarda-roupa de Suzuno. Então Amélia leva suas compras para casa e pergunta se ela está incomodada com o fato de ele ser um demônio. E embora ela se importe um pouco, ela já estava apaixonada por ele antes de descobrir e, como todos sabemos, o amor faz com que alguém faça coisas estranhas, como ignorar o assassinato em massa e a tentativa de genocídio. Mas mal sabiam eles, Suzuna estava ao virar da esquina e ouviu a confissão de amor de Shio, fazendo com que Shio fugisse em um frenesi envergonhado. Suzuna fica surpresa por Mal ser tão amado. Suzuna se encontra com Amélia na estação de trem, mas ela nunca usou um trem antes. Ela acabou de abrir um portal direto para a cidade. Espere, vamos voltar um pouco. Então, Suzuno é na verdade um investigador de NT Isla e foi enviado para vigiar Milo, mas eles não tiveram tempo de falar sobre isso porque precisavam pegar o trem. Suzuna só aprendeu sobre o aspecto histórico do Japão, então ela não tem ideia da cultura moderna. Ela deveria vir e matar Mal, bem como devolver Amélia ao Anti-Isla, mas Amélia não quer ir. Ela não pode mais confiar na igreja depois de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Milo se depara com o adversário mais difícil que já conheceu, Santuki Fried Chicken, sem parentesco, é claro. Eles pegaram quase todos os clientes da Mag Ronald e não parecem estar diminuindo nem um pouco. Amélia é recebida fora de seu local de trabalho por Suzuno, que quer que ela vá ao local de trabalho de Mal com ela.
A princípio, Amélia se recusa, mas sua colega de trabalho, pensando que se trata de algum tipo de triângulo amoroso, exige acompanhar o drama. Chegam ao Mag Reynolds e percebem que falta clientela, e quem quer ver uma luta sem torcida. Eles decidem ir para Santak. Nesse ínterim, eles pedem e sentam para comer, e o colega de trabalho pede detalhes sobre o relacionamento deles com Mal. Quando Amélia começa a falar mal dele, Aisha, que foi enviada para investigar Santak, não aguenta mais. Mas ele é facilmente subornado com a promessa de pedir comida extra. A colega de trabalho, Rika, pergunta a Aisha sobre o relacionamento de Mal com Amélia. Então, Aisha cria uma história dramática sobre eles administrando uma empresa que foi à falência pela empresa rival de Amélia, uma história que poderia facilmente ser provada como mentira por uma pesquisa no Google, mas ela simplesmente acredita. Mas as histórias parecem funcionar bem demais, pois ela começou a se apaixonar por Aisha. Todos eles se mudam para Mag Reynolds, e Aisha dá seu relatório. Agora é a hora de atacar. Milo mandou entregar uma árvore para participar do festival em andamento e atrair clientes, e parece funcionar muito bem, mesmo que ele esteja usando mágica para fazer isso acontecer. No dia seguinte, a gerente fica tão impressionada com seu trabalho que o manda ajudar outra loja no Parque Fukushima. Shiga quer acompanhá-lo, mas não pode. Em casa, eles discutem a transferência de Mal com uma enorme tigela de macarrão que pode ou não estar vencido. Iori Shihara descobre sobre a casa mal assombrada que vai abrir ali. Se houver uma casa mal assombrada, haverá muito medo para absorver e obter magia. Enquanto isso, Shio planeja ir ao parque de qualquer maneira, então ela convida Amélia para ir com ela, e Amélia convida Suzuno para ficar de olho em Milo. No dia seguinte, Shio e os outros se encontram no parque, e Amélia fica impressionada com a enorme personalidade de Shio. Mal estava tão ocupado no trabalho que planejaram ir para a casa mal assombrada, mas, embora dois deles fossem guerreiros treinados, não havia como se preparar para tais horrores. Em seguida, eles vão para a exibição de lagartos, mas Shio e Amélia estão apreensivos por motivos ligeiramente diferentes. Mas eles entram de qualquer maneira, então algum destino final acontece. Amélia esbarra em um trabalhador, fazendo com que ele deixe cair as chaves. Um macaco se solta e encontra as chaves, e então o referido macaco acaba destrancando a exibição do crocodilo. O pânico ocorre quando as pessoas correm para salvar suas vidas, mas isso atrapalha o trabalho de Mal. Então ele caminha calmamente em direção aos crocodilos e usa o medo das pessoas ao seu redor para ganhar um pouco de magia e conter os crocodilos. Mas ninguém mais vê isso. Mal usou toda a magia que ganhou, então ele voltou a ser basicamente impotente quando voltou para casa. Aisha ainda está deprimida com um caso grave de diarreia graças ao macarrão. Mal e os outros mais tarde recebem um pacote da senhoria, ou melhor, um caminhão cheio de pacotes. Ela pediu que vendessem as coisas que comprou em sua viagem no bazar do bairro. Suzuno tem um dilema moral onde ela era uma assassina da igreja, e a igreja não é exatamente o grupo mais moralmente íntegro. Ela está preocupada com quem estava certo e quem estava errado, e agora ela se pergunta se o que ela fez realmente valeu a pena. Henrique ainda está preso ao triângulo amoroso da modelo Amélia telenovela e perguntou a Amélia sobre todos os detalhes da viagem ao parque. No dia seguinte, Shio vai até a casa de Maia para ajudar com as caixas porque Aisha ainda está lidando com sua diarreia. Eles também sabem que Amélia também está lá porque Orishihara puxou um Batman e plantou um dispositivo de rastreamento nela. Todos eles classificam as pilhas de itens e os separam para o bazar. Suzuno está se divertindo, mas sua missão é matar Milo, então ela tem que fazer isso. Ela diz a Shio e Amélia que vai matar Mal, e Shio ainda está apaixonada por ele, ignorando o crime de guerra, então ela obviamente é contra isso. No entanto, Suzuno tem razão. Os demônios vivem muito tempo, e um dia ele pode ficar entediado e explodir a Groenlândia para se divertir. Mesmo assim, ele ainda não fez nada, então não há razão para matá-lo agora. Suzuno ainda estava presa em sua missão de matar Milo e saiu furiosa, permitindo que aquele cara misterioso atacasse novamente. Acontece que ele é o gerente do Kentucky Fried Chicken, ainda sem parentesco, é claro, e também é um anjo. Então, Amélia não tem muita chance contra seu poder e é derrubada enquanto Suzuno nocauteia Shio. Milo recebe um telefonema da mãe de Shio perguntando onde está sua filha, e ele não tem ideia. Ela não está no lugar dele. Orishihara está finalmente se esforçando como o cara do computador e dá a Milo informações sobre o cara de Kentucky e a localização de Amélia. Agora que Mal sabe para onde ir, ele pega a arma mais poderosa conhecida por todos os pais asiáticos, a vassoura, e cavalga para salvar Shio e talvez Amélia, se tiver tempo. Aisha finalmente foi enviada para o hospital, mas tudo em que consegue pensar é quanto vai custar a conta do hospital. Ele deveria estar feliz por não morar na América. No corredor, ele percebe um homem inconsciente no chão e, após uma inspeção mais aprofundada, descobre que o homem é um policial. Enquanto ele está distraído, ele leva um soco no estômago de Orba, que então desaparece de volta para Amélia. Ela está atualmente sendo torturada pelo anjo para fazê-la abrir mão de seu poder sagrado. Milo sempre chega, mas não consegue entrar graças a uma barreira armada. Suzuno pula para matá-lo, mas Milo ainda tem alguns movimentos e consegue se esquivar de seus ataques. Ele diz a ela para esperar um momento para que ele possa tirar o uniforme porque não tem dinheiro para substituí-lo.
Ele já sabia que ela era do anti-Isla e optou por ignorá-lo, mas agora ela envolveu outras pessoas nisso sem motivo. Você sabe que estragou tudo quando um demônio tem uma posição moral elevada sobre você. Ela desiste, mas diz a Milo que não há como ele derrotar a Síria assim. Mas Mal tem que tentar de qualquer maneira. Cereal ainda está tentando extrair o poder sagrado de Amélia, mas Mal aparece no telhado. Ele ainda não se importa com o que acontece com Amélia, mas se preocupa com Xió, então eles têm um problema. Mal, no entanto, ainda carece de magia, então comparado a um anjo, ele é incrivelmente fraco. Mas, felizmente, Orba lança um feitiço que faz com que um enorme fenômeno não natural ocorra no céu. Isso causa inquietação e ansiedade no povo do Japão, e os demônios adoram essas coisas. Mal agora é capaz de recuperar seu poder mágico depois de consumir a ansiedade de toda a cidade. E não se preocupe, a cueca dele é feita do mesmo material que a calça do Hulk, então não vai rasgar durante a luta. Eles começam a lutar, e o dano colateral é em grande escala quando Cereal explode um prédio com seu primeiro ataque. Definitivamente havia pessoas lá, então esse anjo simplesmente as matou. Se um anjo está fazendo isso, então talvez os crimes de guerra de Mal não sejam tão ruins. Mal transforma Cereal em uma figura 2D e tenta esmagá-lo, mas ele consegue escapar. Ele percebe que foi derrotado quando Milo começou a alterar as dimensões, então ele tenta fazer Xió como refém. Mas isso acaba sendo uma ilusão de Mal, que então chuta Cereal pelo prédio. Milo acaba com ele com uma lâmina demoníaca, mas acidentalmente detona a cidade no processo. Essa é outra para o contador de crimes de guerra. Milo acaba restaurando a cidade ao seu estado anterior, mas isso drena toda a sua magia novamente. Ele voltou a ser impotente. Tudo está normal novamente, com exceção de Cereal, mas ele é apenas uma aberração inofensiva agora. Eishia pede a Milo uma folga, o que parece suspeito, e um monte de outras coisas suspeitas acontecem, levando Amélia a voltar ao modo perseguidor, mas desta vez com Xió. Pode parecer suspeito, mas ele está apenas fazendo um trabalho extra para pagar pelos dispositivos de rastreamento que Orishihara comprou. Amélia quebra o dispositivo de rastreamento assim que descobre que está com ela, mas os problemas de dinheiro de Milo estão apenas começando. Ele chega em casa e descobre que Orishihara foi enganado para comprar um monte de coisas aleatórias e não pode devolvê-las. Eles tentam ligar para o representante de atendimento ao cliente, mas ele não ajuda muito, então eles vão lá pessoalmente. O representante acabou sendo Eishia. Ele aceitou o trabalho e não sabia que estava trabalhando para uma farsa. Você pode ser um demônio, mas ele não é tão mau assim. Mas ainda não há nada que eles possam fazer sobre o golpe desde que um contrato foi assinado. Eles parecem derrotados, mas Amélia sabe de uma brecha que eles podem explorar. Como Orishihara está registrado como menor de idade, ele não pode legalmente fazer compras dessa escala, então o contrato é anulado. Ele tem o sorriso do diabo no rosto quando o golpista é